A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é talvez uma das partes mais apaixonantes da Bíblia. O verso 1 e 2 da carta, a abertura da carta, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. E aí ele sauda eles dizendo: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1 e 2. Como eu disse, essa é uma das porções mais apaixonantes da Bíblia. Quando nós olhamos para a cidade que recebeu essa carta, a igreja que estava lá, a gente pode dizer que os ocidentais não devem ter dificuldade em se relacionar com a cidade bíblica de Corinto, porque de muitas maneiras ela se assemelha às cidades movimentadas que nós vivemos hoje. A Corinto clássica, ela foi destruída em 146 a.C. pelos romanos, e ela permaneceu desabitada por 100 anos, até o ano 44 a.C., quando Júlio César a reconstruiu. Assim, quando Paulo visitou Corinto em 49 e 50 depois de Cristo, a cidade tinha pouco mais de 80 anos de idade, com uma população de cerca de 80 mil a 90 mil habitantes. No entanto, durante essa curta história, Corinto se tornou a terceira cidade mais importante do Império Romano em 80 anos, atrás apenas de Alexandria e da própria Roma. Ela era situada no istmo da Grécia, era chamada de Mestre dos Portos, a encruzilhada da Grécia. Era chamada de uma passagem para toda a humanidade. Então, Corinto encarnava um boom, um milagre econômico, e era a inveja das cidades menores do Império Romano. A população de Corinto era, em grande parte, imigrante e oportunista, ou seja, cheia de pessoas que buscavam uma vida melhor, que foram para lá tentando, nesse boom econômico, crescimento, conseguir melhorar, progredir. Então, Corinto se tornou a resposta popular à superpopulação de Roma, e especialmente seus libertos, aqueles que antes tinham sido escravos e que se tornaram um grande segmento da população de Corinto. Então, a nova Corinto também se tornou um local favorito para ex-soldados romanos que buscavam uma vida melhor agora, para suas famílias, as pessoas que serviram no exército romano. Corinto também atraiu grupos étnicos e diversos de lugares distantes. Por exemplo, a gente lê Atos 19, relata uma comunidade judaica grande, substancial, que exercia um certo autogoverno, conforme a gente vê em Atos. E em 50 depois de Cristo, Corinto era uma jovem cidade romana com raízes, a gente diria, ainda superficiais. As tradições eram muito poucas, e a história da cidade agora, dessa nova Corinto. Então, a sociedade era relativamente aberta a todo tipo de novidade, em vez de ter uma cultura que seria menos receptiva. Ela era uma cidade aberta. Não havia cidade no Império Romano mais propícia para o avanço, porque ela abraçava todas as novidades. E como não havia uma aristocracia fundiária em Corinto, a riqueza tornou-se o único fator de respeito, de status e ascendência. Não importava muito sua descendência, mas se você ganhou dinheiro, se você ficou importante. Deixa eu diminuir aqui o ar que eu liguei, mas tá meio frio aqui.
Então, Corinto era uma cidade em expansão, livre, cheia de materialismo, orgulho e autoconfiança, que vem de ter feito isso um lugar cheio de oportunidades e com uma identidade social própria, né? Uma nova identidade social. E a mentalidade de fazer a sua própria vida, não é? De tomar a tua vida nas tuas mãos, se tornaria algo característico de grandes cidades, por exemplo, na América do século XIX, não é? Quando estavam chegando tantos europeus para exatamente isso, né? Tanto aqui quanto na América do Norte, para ganhar a vida, para fazer a vida, para tentar melhorar de vida, não é? Os imigrantes. E era esse o espírito, né? O ar que era respirado em Corinto. Então, os paralelos com a vida ocidental moderna, eles são muitos, eles continuam, não é? Corinto era uma cultura de esportes e entretenimento. Essas duas coisas eram importantíssimas na cultura de Corinto. Como é hoje, não é? Aqui, para nós. César havia instituído ou reinstituído, né, os jogos istmicos em Corinto, que perdiam apenas para as Olimpíadas, não é? E o teatro da cidade, o maior teatro, por exemplo, tinha capacidade para 18 mil pessoas, ou seja, enorme, né? Nem agora nós temos teatros assim, mas o anfiteatro lá tinha essa capacidade, né, de um estádio em nossos dias. E a sala de concertos maior tinha lugares para 3 mil pessoas. Então, pensem, viagens, turismo, sexo e pluralismo religioso estavam entrelaçados na cultura da cidade de Corinto. Então, por exemplo, significativamente, embora Nero, não é, o imperador, nunca tenha visitado Atenas e Esparta, ele passou um tempo considerável em Corinto, desfrutando da adulação de sua população voluptuosa, não é? E de todas essa efervescência, não é? E entretenimento, esporte, crescimento econômico, sexo totalmente livre, depravação. E as semelhanças com a cultura ocidental moderna são tão impressionantes que um certo pastor da Califórnia costumava chamar as cartas aos Coríntios de Paulo de primeira e segunda aos californianos. A gente podia colocar os cariocas, não é? Enfim. Então, segundo os californianos ou cariocas ou não, todos nós devemos entender que o ethos, né, do faça você mesmo, se faça, não é? Acredite em você mesmo, o orgulho, o individualismo do tipo eu fiz do meu jeito, não é? E a adoração de ser novo rico, a adoração da saúde e da riqueza, o sistema plural religioso, né, de Corinto, tudo isso junto apresentou um desafio formidável ao estilo, método e mensagem de Paulo ao apresentar o Evangelho simples, Cristo e este crucificado e nada mais. Então, a cultura composta de Corinto realmente convidava a acharmos esta carta de, segundo aos cariocas, aos paulistas, segundo aos nova-iorquinos, segundo a qualquer cidade ocidental assim, né? Esse paralelo, essa coisa igual, não é? O relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto se tornou tempestuoso, não é? Isso para dizer o mínimo. Tudo começou bem,
quando Paulo, com a ajuda de um casal piedoso, né, Áquila e Priscila, e os seus companheiros fiéis, né, Timóteo e Silas, estabeleceu a igreja em Corinto durante uma visita de 1 ano e meio, conforme está em Atos 18, né, de 1 a 17, você tem a história. E lá em Corinto, apesar do clamor de seus compatriotas judeus, não é, contrários, Paulo se levantou e pregou a cruz. Somente Cristo este crucificado, deixando para trás, depois desse 1 ano e meio, uma igreja notável. Foi incrível o que Deus fez lá. E depois que Paulo deixou Corinto, ele viajou para Éfeso e de lá para Jerusalém. E depois de volta a Éfeso, onde ele escreveu primeira aos Coríntios, cerca de 3 anos após a visita inicial e a fundação da igreja. Então, na época em que ele escrevia essa epístola, ele já planejava visitar Corinto novamente para reunir arrecadar, fazer uma coleta, porque havia muita perseguição à igreja em Jerusalém, não é? Como se era de esperar, já que os judeus perseguiam Paulo onde ele ia, imagina em Jerusalém. E havia tanta, então, perseguição em Jerusalém, que os cristãos de Jerusalém estavam em estado de miséria. Então, Paulo fez uma coleta entre várias igrejas no Império Romano, não é? Para levar a Jerusalém. Então, ele tinha o propósito de passar lá também. Mas, nesse interim, ele enviou Timóteo para visitar os crentes de Corinto, conforme 1 Coríntios 16, de 1 a 11. E o que Timóteo encontrou foi uma apostasia incipiente e crescente na igreja. Obra dos inimigos de Paulo, não é? Que tinham vindo recentemente de Jerusalém. Então, num piscar de olhos, Paulo decidiu fazer uma visita aos coríntios e tratar brevemente dos assuntos e depois seguir seu caminho na plantação de igreja em outros lugares. Mas um grande choque aguardava Paulo, não é? A gente podia chamar infame visita dolorosa, conforme ele fala aqui em 2 Coríntios 2, 1, não é? Foi uma miséria sísmica, não é? Foi um terremoto, não é? A autoridade do apóstolo, até mesmo a veracidade do seu apostolado foi questionada. Se Paulo era realmente alguém cheio de Deus, apóstolo, por que havia tanto sofrimento em sua vida? É o que aqueles líderes que chegaram lá incutiram naquela igreja. Além disso, por que seu ministério era tão medíocre quando comparado com o ministério de outros, daqueles, por exemplo, que foram para lá? Por que sua pregação, o seu discurso era fraco, não é? Era tão monótono, perto das grandes palestras que aqueles homens davam? E por que Paulo mudou seus planos de viagem se Deus estava realmente dirigindo sua vida? Além disso, havia tantos questionamentos, né? Como eu disse, foi um abalo sísmico. Além disso, o que estava por trás da sua recusa de aceitar pagamento como aqueles homens faziam e não como Paulo fazia. E ele estava realmente coletando dinheiro para os pobres de Jerusalém ou ele tinha algum outro interesse naquilo? Por que Paulo não tinha cartas de recomendação como esses outros que ficavam dando cartas de recomendação uns para os outros? Por que Paulo não regalou os coríntios, que gostavam tanto, né, com histórias sobre o poder de Deus em seu ministério? Será que era porque não havia nenhum poder na vida dele? Então,
Tragicamente, esse ataque ao ministério e à pessoa de Paulo levou muitos de seus convertidos coríntios a rejeitá-lo e rejeitar a sua pregação, indo para um evangelho diferente, conforme está aqui no capítulo 11, no verso 4. Então Paulo deixou Corinto ferido e devastado, entristecido. Em suas próprias palavras, ele disse: eu decidi não fazer outra visita dolorosa a vocês, no capítulo 2, verso 1. Então, ainda ferido, triste, em Éfeso, Paulo enviou Tito a Corinto com uma carta nova e muito severa. É o que ele menciona aqui no capítulo 2, verso 5. Essa carta não se tornou uma carta que faz parte da Bíblia, nem nunca chegou ao nosso conhecimento. Era uma carta de grande emoção. Paulo diz: pois vos escrevi com muita tribulação e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para vos magoar, mas para vos dar a conhecer o grande amor que eu vos tenho. Ele diz aqui em 2 Coríntios 2, verso 4. E Paulo o chamou ao arrependimento. E pela graça, e para a glória de Deus, a igreja de Corinto se arrependeu, como ele ia observar. Ele diz: porquanto, ainda que vos contristei, vos entristeci com a minha carta, Paulo diz, eu não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Mas agora, Paulo diz, eu folgo, me alegro, não porque vocês foram contristados, mas porque vocês foram contristados para arrependimento. Porque vocês foram contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, ou seja, apesar da dureza da carta. E Paulo diz, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, ou segundo o mundo, opera morte. Porque quanto cuidado não produziu isso em vocês? Ou seja, aquela carta, quanto cuidado não produziu em vocês? Segundo Deus, vocês foram contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que arrependimento, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. 2 Coríntios 7, a partir do verso 11. Então a maioria se arrependeu, voltou para Paulo e seu evangelho. Mas alguns ainda rejeitaram sua autoridade. E ficou essa coisa, esse câncer na igreja. E foi assim que Paulo escreveu a magnífica carta de 2 aos Coríntios, em 55 depois de Cristo, quando começou a fazer planos para voltar para uma terceira visita. É o que ele diz em 2 Coríntios 12, 14, 13, 1. Então hoje nós podemos ler e estudar essa carta, a mais emocionante de todos os escritos do apóstolo Paulo. E ele certamente é o maior escritor de toda a Bíblia. Então, em nenhum lugar o coração de Paulo está tão dilacerado e exposto como na carta dele, como na segunda carta aos Coríntios. Segundo aos Coríntios tem, eu diria, um tom feroz de amor ferido, de afeto paradoxalmente ferido e ao mesmo tempo implacável. E no final da carta, Paulo vai dizer, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Paulo diz, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite, um dia, eu passei no abismo, ou seja, em alto mar, no naufrágio. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes,
em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, ou seja, sem dormir, em fome e sede e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, de todas essas coisas, Paulo diz, me oprime, não é? Pesa sobre mim cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem é feito tropeçar no evangelho, que eu não fique indignado. É tremenda, né? Essa passagem, 2 Coríntios 11, a partir do 23. Então, se você já investiu sua vida na vida de outro, de modo que alguém se voltasse para Cristo, talvez um filho, um amigo, um colega de trabalho, né? Um parente, um colega da escola, e depois outros foram lá e o desviaram, ou o levaram para evangelhos falsos. 2 Coríntios é para você. Não é? De muitas maneiras, ele é para todos nós, que a gente vai ver. Esse livro é sobre a natureza do evangelho e do ministério autêntico, o que é tão importante, a gente sempre saber qual a natureza do evangelho e do ministério autêntico. Então, aqueles que realmente se preocupam com o evangelho e o cuidado das almas, têm um zelo pelo evangelho e um zelo pelas almas, vão achar 2 Coríntios simplesmente apaixonante e cativante. Para aqueles que não se importam, isso é sobre o que o seu coração deveria ser, não é? E sobre o que você deveria ser. Então, ao transmitir a sua breve saudação de 2 versículos aos Coríntios, Paulo ele não deixa dúvida, não deixa dúvidas sobre o que ele está fazendo. Ou seja, preservar seu apostolado e preservar a igreja no verdadeiro evangelho. Não é? Então, quando a gente olha para esses 2 primeiros versos, não é? A gente vê o propósito da escrita de Paulo nessas 2 cláusulas do verso 1, com suas distintas ênfases no apostolado e na igreja. Então é Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e nosso irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A gente vê primeiro a alta autoridade de Paulo, não é? À distância de 2 milênios, é fácil não perceber as afirmações excepcionalmente elevadas, né, altas, que Paulo faz sobre sua autoridade, não é? Ao considerar a costumeira ação de graças de uma saudação tradicional, né, comum naqueles dias, Paulo foi direto ao ponto, declarando que ele era um apóstolo de Cristo Jesus, enfatizando assim, naquela igreja onde isso tinha sido questionado, que seu chamado tinha vindo de Cristo ressuscitado na estrada de Damasco. Ele não foi chamado por ninguém. Ele não foi salvo através de outros como nós. Nem ele foi feito apóstolo através de outros. Não foi Pedro, não foi João, não foi a igreja. Foi Cristo ressuscitado que o chamou, não é? Quando ele foi chamado eficazmente, e que o comissionou como apóstolo, diretamente. Não é? Por isso ele é o último apóstolo. Né? Além disso, a declaração explícita de Paulo de que ele era um apóstolo de Cristo Jesus, às vezes aqui nas nossas traduções isso não aparece, mas ele fala de Cristo Jesus em vez do usual de Jesus Cristo, não é? Foi cuidadosamente elaborada para enfatizar que ele era um enviado do Messias Jesus, que ele próprio, Cristo, o único apóstolo enviado do céu, não é? Pelo Pai, no qual
todas as esperanças e promessas do Antigo Testamento encontram o seu cumprimento, não é? E ainda mais, como o Messias, ele era o Jesus, não é? O Jeová é a salvação, não é? E a salvação de Deus, Deus salvando o seu povo de seus pecados, não é? Através dele e dele somente. Então, o significado de Paulo ser um apóstolo do Messias Jesus é que Paulo carregou o apostolado do apóstolo Messias, ou seja, do enviado do Pai, né, que pessoalmente comissionou ele e sua mensagem. Ele era um apóstolo pela vontade de Deus, ele diz, no sentido de que a própria vontade de Deus que enviou Jesus ao mundo é a mesma vontade de Cristo ao decretar, decretar e enviar Paulo para representá-lo como apóstolo de Cristo, como seu apóstolo, como Jesus foi o apóstolo de Deus, não é? Então a autoridade daquele que é apóstolo do Messias Jesus pela vontade de Deus mostra que rejeitá-lo é rejeitar a autoridade do próprio Deus, não é? Como nós rejeitarmos, por exemplo, as cartas de Paulo como a palavra de Deus. Além disso, qualquer um que ousasse contrariar a autoridade de Paulo havia, na verdade, desafiado Deus, não é? Como quando você desafia a palavra de Deus. Então, essa é uma autoridade incrível e aterrorizante. Não é? Mas, em segundo lugar, Paulo fala sobre a alta posição da igreja. O complemento, né, da posição exaltada de Paulo é a posição exaltada da igreja que ele exalta ao se referir a ela como a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, né, na primeira parte do verso 1. As designações intercambiáveis, né, aí, né, santos e a igreja de Deus declaram a surpreendente alta verdade sobre os crentes de Corinto. Mas os termos são carregados de uma certa ironia. Os santos, esses santos pecaram muito contra Paulo, é óbvio, contra Deus, não é? Claramente, eles não eram santos por causa do seu comportamento recente, mas apenas porque estavam em Cristo, o Santo de Deus, não é? Cristo Jesus foi sua santificação, não é? Como Paulo mesmo tinha dito em 1 Coríntios 1,30. E quanto à sua designação como a igreja de Deus, quão irônico isso era, não é? Eles trataram Paulo como lixo, mas ele os chamou de igreja de Deus. Eu diria que as ironias eram penetrantes, mas com doçura, graças à graça de Deus no coração de Paulo, não é? E essas verdades exaltadas sobre os coríntios formaram a base para o apelo de Paulo, como a gente vai ver. Então, o fato de Paulo chamar os coríntios de a igreja de Deus que está em Corinto, ou literalmente a igreja de Deus em Corinto, sugere a sua continuidade com o povo de Deus do passado, quando eles se reuniram na presença de Deus para ouvir a palavra de Deus pelo profeta Moisés, por exemplo, inicialmente. E agora, em sua santa, a gente pode dizer, em sua santa continuidade com seus antepassados, eles deveriam ouvir e obedecer a palavra de Deus através do seu apóstolo. Então, o poder do argumento de Paulo penetraria em suas almas precisamente porque eles eram a igreja de Deus e não a igreja de Paulo. Embora, por exemplo, eu tenha pastoreado a igreja aqui no Rio de Janeiro, né, em Campo Grande, em Jardim da Luz, às vezes as pessoas perguntam por que Jardim da Luz, mas Jardim da Luz é o nome do subbairro do bairro Campo Grande, que está na cidade do Rio de Janeiro. Não é? Então, embora eu tenha
pastoreado a igreja em Jardim da Luz há tantos anos, quase 30. Não é minha igreja, é a igreja de Deus que está em Jardim da Luz, que está em Campo Grande, que está no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro também. Então a igreja é só de Deus. E quando entendemos como devemos, também entendemos que nossa função mútua, ordenada por Deus, é ser uma assembleia do povo de Deus, na presença de Deus, para ouvir e obedecer tão somente a palavra de Deus. Então, em relação à nossa aplicação de 2 Coríntios, nós devemos lembrar que essa é a palavra de Deus para a igreja de Deus que existe onde nós estamos plantados. No Rio, São Paulo, em Londres, no mundo. É verdade que nossa cultura é diferente da do primeiro século, de muitas formas, apesar de a gente ter visto muitas semelhanças, não é? Mas é nossa identidade como a igreja de Deus que fornece a continuidade e a relevância das palavras de Paulo para nós e para a igreja até o fim. Nós partilhamos o mesmo Pai e o mesmo Senhor. Somos irmãos e irmãs de todos os santos que estão em toda a Acaia, não é? Como Paulo fala. Então, segundo aos Coríntios, é para nós, porque é para a igreja de Deus. A partir daqui, a carta apaixonada de Paulo passa por duas designações elevadas, não é? A dele mesmo e a da igreja. A igreja de Deus deve ouvir o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então Paulo tem grandes esperanças, não é? Ao escrever essa carta. A saudação de Paulo termina com esperanças e declarações, verdades apropriadamente altas, não é? Que são desejos e declaração do que a igreja é e também anseios da sua oração para a igreja de Corinto. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, no verso 2. É impossível para nós hoje ouvir a palavra colocada aqui, né, jogada aqui, talvez sem como eles perceber o que Paulo está fazendo, né? Paulo sempre substitui a palavra grega para olá, não é? Chairem, pelo termo cristão para a graça, charis, não é? Então, quando os leitores de Paulo esperavam um olá, Paulo desejou-lhes graça, não é? E claro, a saudação foi graça e paz, porque a paz, shalom, sempre segue o favor amoroso de Deus. É impossível alguém ser o objeto do favor amoroso de Deus sem que Deus não traga paz, porque essa é a paz. Essa relação verdadeira com Deus é a paz. A paz com Deus gera a paz profunda, interior, e se expande por toda a alma, não é? E é impossível a graça vir e não trazer paz. Como tem sido dito hoje, não é? Estranhamente, quanto mais a igreja abraça o humanismo secular, mais ela tenta defender um cristianismo sem paz, sem descanso, sem alegria. Jesus disse, venha a mim e eu lhes darei descanso. Mas hoje as pessoas dizem, não, você pode ter Cristo e não ter descanso, não ter paz. Ser igual ao mundo, desesperado, né? Então, a ideia de que alguém pode ter Cristo, uma nova vida, o Espírito Santo, e não ter paz, é impossível, porque tudo isso é a aplicação do Espírito Santo no coração que ele regenera. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz Paulo em Romanos. Ele regenera e ele traz a aplicação de tudo que Cristo comprou na cruz. Toda a sorte de bênçãos espirituais, paz, amor, alegria, não é?
E um homem regenerado jamais será um homem perdido na escuridão do desespero, como o mundo que não tem Cristo, o desespero final. Né? Então, foi uma declaração adorável, verdadeira, e também um anseio, como eu falei. Então, aqui em Paulo, ele os saúda assim, e isso assume desde o início uma sensação adicional no coração de Paulo de pungência e de dor. Somente aqueles que aceitam a saudação de Paulo como expressão da sua genuína autoridade apostólica receberão o que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo dá para eles, né? Graça e paz. E depois nós temos o caráter da carta. A carta se segue para os próximos quase 260 versos, né? Depende da 257 versos, né? Ela permanece apaixonada e às vezes explosiva. A defesa mais convincente do apostolado e ministério de Paulo em todas as suas cartas se estende aqui desde a metade do capítulo 2 e continua até o início do capítulo 7, né? Do capítulo 2, verso 12 até o 7:1. E depois, nos capítulos 7 a 9, ele apresenta as aplicações para os coríntios arrependidos, os que são levados ao arrependimento. Enquanto os capítulos 10 a 13 descrevem as implicações também para os impenitentes, para aqueles que não se arrependem, né, ou não se arrependerem. Então todo o texto da carta está pontilhado de expressões magníficas, não é? Que ficam para sempre em nossas mentes e corações. A gente podia falar algumas, não é, favoritas para despertar nosso sabor ou aumentar a nossa expectativa. Por exemplo, no capítulo 2, Paulo diz: porque nós somos o aroma de Cristo para Deus entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Não é? Para uns, um perfume de morte para a morte, para outros, um perfume de vida para a vida. Quem é suficiente para essas coisas? Por exemplo, no capítulo 3, verso 5, ele diz: não que sejamos suficientes em nós mesmos para reivindicar algo como vindo de nós, mas toda a nossa suficiência vem de Deus. Não é? Essa carta é cheia de passagens assim. No capítulo 4, por exemplo, a partir do 17, ele diz: porque esta pequena e momentânea aflição está preparando para nós um eterno peso de glória, além de toda comparação. Porque não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são passageiras, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Quem não sente o coração arder só de lembrar desses textos, não é? No capítulo 5, por exemplo, no verso 10, diz: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. No verso 17 aqui ele diz: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Há uma versão que diz, que eu gosto: o velho faleceu, ou o velho já morreu, e eis que chegou o novo. Ainda no capítulo 5, no verso 21, ele diz: por amor de nós, ele o fez pecado, aquele que não conheceu pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Já no capítulo 8, ele diz no verso 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês enriquecessem. No capítulo 9, 7, ele diz: cada um deve dar conforme decidiu em seu coração, não por tristeza ou por necessidade. Ele está falando sobre a oferta, né? Pois Deus ama a quem dá com alegria. No capítulo 10,
A partir do 13 ele diz: pois embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne. Pois as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus. Elas têm o poder divino para destruir as fortalezas, não é? Na mente das pessoas, as fortalezas do engano. Não é? Capítulo 11, por exemplo, no 28, ele diz: e além de outras coisas, há sobre mim a pressão diária da minha ansiedade por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não enfraqueça. Quem é levado a cair, que eu não fique indignado. Não é? Você vê, incrível, não é? Todos esses textos estão nesta carta. No capítulo 13 e 14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Então, como a gente pode ver, 2 Coríntios nos fornece uma teologia viva e apaixonada, não é? O Evangelho, o que o Evangelho realmente faz em nossos corações. E o tema da carta, o tema ou linha melódica, para dizer assim, né, de 2 Coríntios, diz respeito à natureza do ministério sob a nova aliança de Cristo. A nova aliança deve ser lida no contexto de Êxodo 32 a 34 e todas as promessas do Antigo Testamento da nova aliança, por exemplo, em Jeremias 31, em Ezequiel 11, 36, quando Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança. Então, o uso que Paulo faz dessas passagens e de muitos outros textos do Antigo Testamento vai mostrar sua convicção de que o ministério da nova aliança foi inaugurado em Cristo. O ministério da nova aliança foi inaugurado em Cristo, né? E aqui, em termos inequívocos, está o padrão do que é isso. Não é? O padrão para todo ministério autêntico, para toda igreja autêntica, para toda igreja baseada no Evangelho, não é? Para toda pregação baseada no Evangelho. Paulo fornece teste decisivo para a coisa real, o Evangelho real. Não é? E nós já vimos o motivo da carta. O motivo continua emergindo, vai continuar emergindo ao longo da carta, e é que a fraqueza é a fonte de força, e que o sofrimento é o veículo para o poder e a glória de Deus. Em 2 Coríntios 4, a partir do 7, Paulo descreve o ministério do Evangelho exatamente nesses termos. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Não é? Já que ele era acusado pelos superapóstolos, como ele vai chamar aqui, exatamente por causa dos seus sofrimentos, pela a suposta falta de sucesso, etc., de presença pessoal, não é? De um discurso apaixonante. Paulo diz: somos afligidos de todas as maneiras, mas não esmagados. Perplexos, mas não levados ao desespero jamais. Perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos. Levando sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, ou em nossa carne mortal. Assim, ele diz: a morte está operando em nós, mas a vida em vocês. E no capítulo 6, né, a partir do 3, ele novamente descreve seu ministério em termos de sofrimento e fraqueza, e não como os superapóstolos faziam e que levaram aquela igreja para o engano. Ele diz: nós não pusemos obstáculos no caminho de ninguém para que nenhuma falta seja encontrada em nosso ministério. Mas como servos de Deus, nos recomendamos em tudo, pela grande perseverança nas tribulações, sofrimentos, calamidades, açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos,
noite sem dormir, na fome, pela pureza, pelo conhecimento, pela paciência, pela bondade, o Espírito Santo, pelo amor genuíno, pelo discurso verdadeiro, a pregação verdadeira e pelo poder de Deus, com as armas da justiça para a mão direita e para a esquerda, por meio de honra e desonra, por calúnia e louvor. Somos tratados como impostores e, no entanto, somos verdadeiros. Somos tratados como desconhecidos e, no entanto, somos bem conhecidos. Como moribundos e eis que vivemos. Como punidos e ainda não mortos. Como tristes, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como não tendo nada, mas possuindo tudo. Maravilhoso, não é? É uma carta cheia de paixão mesmo. E no capítulo 11, a partir do 23, Paulo fornece suas qualificações ministeriais, se gabando em seus sofrimentos e não em seus sucessos. Em seus sofrimentos e não em poder, não é? Ao iniciar sua famosa descrição, não é? Eles são servos de Cristo, eu muito mais. Estou falando como um louco, não é? Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Com incontáveis espancamentos. E muitas vezes à beira da morte. 5 vezes recebidos das mãos dos judeus as 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui espancado com varas, né, no verso 23, acho que até 25. E claro, o famoso capítulo 12, né, no versículo 9 e 10, ele compartilha a famosa declaração de Cristo. Né? Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então me regozijarei, né, me alegrarei, me gabarei das minhas fraquezas, insultos, sofrimentos, perseguições e calamidades, pois quando sou fraco, então sou forte. Essa teologia de fraqueza e sofrimento era completamente tola naquela nova Corinto, com sua adoração à riqueza, ao poder, a fazer um nome para si mesmo, a alcançar status, não é? Fiz do meu jeito. Toda essa teologia da fraqueza e do sofrimento era a mais pura tolice para aquela cultura. E somente corações regenerados poderiam entendê-la. E eles a abraçaram. Não é? Hoje não é diferente no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Paris. Tal pensamento é incompreensível. É loucura, mesmo na maior parte das igrejas. E alguns que realmente afirmam estar na igreja acham exatamente isso, né? Inacreditável, né? Enquanto pregam um evangelho de saúde, de riqueza, ou mero humanismo secular, psicologia secular cristianizada, que quer que o homem se sinta simplesmente bem. Não é? O homem é o centro, não é? E os seus desejos, ele como um Deus, estão no centro. E não sabendo lidar com as frustrações dos valores de uma sociedade centrada em si mesmo e que se esqueceu de Deus, não sabe lidar com essas frustrações e entra em desespero contínuo, como é comum na nossa cultura, infelizmente, na igreja dos nossos dias. Não é? A epidemia de escuridão, tristeza e depressão sem fim. Então não há lugar para Paulo, não há lugar para a nova aliança e não há lugar para o poder superior de Cristo na visão deles, na visão daquela cultura de Corinto, de muitos que estavam naquela igreja e da nossa cultura e de muitos que estão na igreja hoje, que nada mais são do que uma caixa de ressonância da nossa cultura, do humanismo secular, da psicologia secular. E em nossa visão de mundo secularizada é uma loucura, não é? Pregar Cristo e este crucificado,
teologia da fraqueza e do sofrimento, como isso pode fazer bem à nossa autoestima, não é? Mesmo quem se diz cristão, grande parte está tão distante disso, não é? Claramente, 2 Coríntios tem muito a ensinar a nós em nossos dias e a igreja dos nossos dias. E nós temos muito a aprender. O ponto é, se Paulo era quem ele disse que era, um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, se ele é um apóstolo do apóstolo supremo, Messias, Jesus, se sua mensagem, então, é a própria palavra de Deus, se ignorar Paulo é ignorar, é desafiar Deus, então é melhor nós ouvirmos se imaginamos ser a igreja de Deus em continuidade com a igreja apostólica, não é? Nós acreditamos nisso. Ele é o apóstolo de Cristo, Paulo, com os outros, através do qual Deus nos deu a sua palavra, o Novo Testamento, né? Juntando ao Velho. Nós somos a igreja. Então sua mensagem é para nós hoje, nesse início de terceiro milênio. O evangelho não se baseia no humanismo secular, não se concentra no mundo, na saúde, riqueza, na autoestima, baseado em valores humanistas, na psicologia secular, mas em fraqueza, no escândalo da cruz. O ministério do Espírito Santo não é de elevação e amor próprio, imposição de quem nós somos, como a cultura dos coríntios e a nossa, imposição de quem nós somos para os outros e para Deus, mas de mansidão e fraqueza. O Evangelho não precisa das primeiras páginas de nenhum jornal, site ou rede social. E quando se gaba, não é, alguém que foi capturado por esse evangelho, se gaba de sua fraqueza e do poder de Deus. Jamais da sabedoria humana, que é loucura, não é? Jamais do humanismo secular, não é? Da sabedoria do homem, para falar sobre a alma, sobre a vida, sobre os propósitos da vida, sobre a autoestima ou sobre paz, que acaba gerando todo o desespero que nós conhecemos, mas fala da sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo. Então a igreja de Deus, que ouve a palavra do apóstolo de Deus, pode esperar duas coisas: graça, ou seja, o amor contínuo da aliança eterna de Deus, e paz, que é seu bem-estar que sempre acompanha a sua graça. Pois na graça nós temos tudo que Deus é em Cristo para nós. E como se a graça nos dá tudo que Jesus é, e Jesus é a nossa paz, é a nossa alegria, como nós não teríamos essas coisas? Que, é óbvio, vão crescendo, não é? Não estão num gráfico contínuo, mas estão sempre indo de um grau de glória para outro grau de glória. Então, ao contrário do que tem sido pregado, ao pregarmos o humanismo secular, temos que fazer como várias pessoas, inclusive no mundo reformado, defender o desespero final. Porque um evangelho humanista secular não pode dar paz, descanso. Não faz os homens mais do que vencedores em todas as situações. Pelo contrário, eles entram no desespero como o mundo está. E isso tem sido o resultado, não é, no mundo e na igreja. Mas a igreja de Deus, que ouve a palavra do apóstolo de Deus, pode esperar essas duas coisas: graça, que, como eu disse, é o amor contínuo da aliança eterna de Deus, e paz, seu bem-estar que sempre acompanha a graça de Deus. Então, que a graça e a paz de Deus sejam multiplicadas sobre o povo de Deus, enquanto nos sentamos sob sua santa palavra, conforme ela vem do seu magnífico apóstolo, do apóstolo Paulo. Não é que nós, os santos, parte da igreja de Deus, os santos
aqui no Rio de Janeiro, onde você estiver, possamos realmente nos sentar sob a santa palavra de Deus, que nos livra de todo o engano do mundo, da nossa cultura, do humanismo secular, e nos sentamos e somos edificados pela palavra de Deus conforme ela vem, através de um homem como o apóstolo Paulo. E é isso que 2 Coríntios nos dá: pura paixão, testes, definição do que é o verdadeiro evangelho, do apostolado, do verdadeiro viver em Cristo, da teologia da fraqueza do homem, do poder suficiente de Deus, não de nada que expressava a cultura dos coríntios e nem a nossa. E é isso que nós queremos estudar. Amém, queridos? Amém. Que os irmãos fiquem na paz, porque nós temos a graça de Deus, nós temos a paz de Deus. Amém, queridos? Amém. Take me upon